Túlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 26 de junho de 2012, terça-feira. O verbete é de número 2338. Ele tem 8 páginas, 58 logias e 14 máximas. O tema é árvore. A especialidade é a fitoconviviologia. Quem redigiu o verbete com muita classe, e ele é bem extenso, com muito detalhe, é a nossa professora Miriam, que está aí muito bem assessorada. Definição. A árvore é um vegetal lenhoso de tronco alto, ramificado a maior ou menor altura do solo, componente da biosfera planetária terrestre. A fitoconvivialidade sadia, as reservas florestais particulares e públicas, a associação dos amigos das árvores, o ecoturismo, os quartos de hotéis na copa das árvores, o arvorismo, os princípios ativos utilizados na farmacologia, os cabos aéreos ecológicos, o pomar, sustentáculo da vida, o jardim botânico, o paisagismo assistencial, a floresta urbana, o acolhimento à criança, a presença constante na literatura infantil, a plantação de 30 milhões de árvores através do movimento Cinturão Verde, fundado pelo ambientalista queniano Wangari Maathai. Agora, eu li só uma parte, aí tem mais de 20 linhas a fatologia. Agora, o fitoectoplasma, utilizado na restauração da saúde holossomática, a sensibilidade do mato, a assimilação simpática, a assimilação antipática, o fitoectoplasma utilizado na TENEPS, o acoplamento entre o princípio consciencial vegetal e a consciência humana, as geoenergias transformadas em fitoenergias, a convivência com as zooenergias, a intermissão acompanhada por para-árvores, as para-visitas aos ambientes florestais. E por aí vai, tem mais coisa. Agora, na argumentologia, nós temos aí o tópico da para-história, com 4 culturas da civilização humana e a relação estabelecida com as árvores. Tem o tópico da curiosologia, com 5 aspectos e as respectivas árvores representativas da diversidade morfológica arbórea. Tem um outro tópico dos serviços, que tem 22 utilidades ambientais das árvores em respectivas áreas de estudo. O outro tópico da representaciologia, 10 tipos de analogias relativas às árvores e respectivas áreas de conhecimento humano. Depois, ainda tem o tópico da taxologia, que o planejamento do plantio de aves em áreas urbanas requer as observâncias das características funcionais arbóreas. Então, tem 10 tipos relacionados. Na deseducação, o tópico tem 15 fatores de origem antrópica, causadores de risco às árvores urbanas, denotando ausência de fitoconvivialidade sadia. Na remissologia dos 15 verbetes, nós destacamos 5. Aconchego botânico, consim frutariana, dendroclastia, reencontro secular e vida ecológica. Frase enfática. A árvore é insubstituível no equilíbrio das condições da vida no planeta Terra, onde consciências e princípios conscienciais vivem em processo de interdependência evolutiva. Você reconhece os benefícios auridos das árvores? Já praticou ato ou atitude em retribuição à assistência recebida? A bibliografia tem 9 fontes bibliográficas. Agora, a mega análise aí com João Paulo, são 20 itens. Natureza, floresta, biosfera, botânica, silvicultura, antipoluição, arborização, arvorismo, ambientalismo, universalismo, fitopensenidade, fraternidade, biodiversidade, fitofilia, fitoenergia.
fitoectoplastia ou ectoplasmia, fitoconviviologia, dendrologia, ecologia e cosmoeticologia. Agora, o verbete do dicionário hoje é compreensiologia, o argumento é autopesquisístico lógico. Eu chamo a atenção para o tópico da argumentação, que tem 3 itens aí. Agora, questionamento. Professor, como aliar os projetos do neurocientista Miguel Nicoleles, Instituto de Neurociência de Natal, com os projetos laboratoriais desenvolvidos no CAEC? Na sua opinião, qual é a meta prioritária de pesquisa advinda da união desses 2 paradigmas? O problema é passar o parapsiquismo para a ciência convencional. Isso que manda. Então, como o processo da neurociência mexe com o cérebro, isso aí mexe no paracérebro. Então, sempre é bom pensar nisso. Professor, as consciências são ectoplastas? Como as consciências relacionam-se com o neuroectoplasma? Olha, tudo tem sua relação e elas movimentam a essas energias do ectoplasma de uma maneira mais direta, né? Quando podem, né? Quando elas sabem mexer com a energia, porque elas começam a funcionar através do psicossom. Agora, a verbetógrafa. No caso do bonsai, em que há cortes na sua estrutura, isso não seria podar a sua manifestação autêntica, ou mesmo reprimir o seu livre-arbítrio de crescer? Com certeza. O bonsai é considerado arte, mas do ponto de vista do princípio consciencial, que é o objeto dessa arte, é considerado uma tortura consciente, porque aquele vegetal, ele recebe toda uma estrutura de arame em volta, então ele é podado em determinados lugares exatamente para que ele não cresça o suficiente. Então, ele constantemente recebe mutilações. Ele é uma mini árvore que sofre, que é vítima de constantes mutilações. E são extremamente caros, estão extremamente valorizados pela sociedade, principalmente oriental. Agora, do ponto de vista parasociológico, é um idiotismo cultural. Muito bom. Professor, considerando que a utilização de papel reciclado é uma alternativa para se evitar o desmatamento de árvores, como o senhor vê a utilização desse papel reciclado ao invés do papel branco? Quais as vantagens e desvantagens, na sua opinião? Olha, eu sou 100% favorável a gente reciclar tudo que pode. Agora, às vezes, eu percebo que o papel reciclado, às vezes, é um pouco mais caro, né? Isso não é bom. Esse tipo dá um jeito de ficar mais acessível. Isso é uma coisa errada. Ele é mais caro, apesar de que já não tem o branqueamento, né, que é extremamente danoso, mas aquele papel que vem advindo de matéria certificada, ele está sendo mais usado, né? Mas, mesmo assim, essa madeira certificada, ela ocupa o lugar de uma floresta nativa. Então, são aquelas questões todas do aflorestamento. Eu acho que nós temos que estudar muito ainda, né, para melhorar. Gente, ó, eu estou aqui com um recorte da revista Isso É, que está nas bancas, é dessa semana. A data dela é do dia 27. É da manhã a data, mas ela está nas bancas. E aqui tem um tópico sobre terror. O mórbido divertimento de Israel. Turistas em visita ao assentamento israelense de Gush Etzion, localizado no território palestino da Cisjordânia, desfrutam agora de um mórbido campo de treinamento antiterrorista. Antiterrorista entre aspas. Todo visitante que tenha mais de 5 anos de idade pode atirar com armas de verdade contra alvos que simulam árabes. O divertimento do terror é comandado por ex-soldados do exército israelense. Vocês estão vendo como é que é Israel, como é que são os judeus, o sionismo, como é que eu vivo falando sobre o processo do belicismo e o panjudaísmo é terrível. Olha aí, isso é notícia da semana. Agora, gente, aqui nós temos o Jornal da Cognovs, que acabou de sair. Então, tem vários artigos aqui.
começa os encontros no ciclo mental somático. Está falando tudo sobre o ciclo mental somático no sábado. Novidades nos laboratórios conscienciológicos. Vocês sabem que estão renovando os laboratórios. São 17 laboratórios que estão relacionando aqui. Tem um outro aqui que está falando sobre o Sky Takes, de Foz do Iguaçu, que ganha os céus do mundo. Você sabe, esse é o octóptero do meu filho, o Arthur, que trouxe isso. Ele está representando isso aí para os americanos no Brasil. Então, é um helicóptero pequenininho, mas de 8 hélices, e que tira fotografia de tudo. Agora, aqui está dando todos os exemplos da situação, junto com a Andréia, que é a mulher dele, que estão trabalhando. Eles têm multirotores, são 8 hélices. E agora ele fica no ar aí durante alguns minutos, dependendo da situação, o que é. Agora, já trabalharam com a Mil, com a Rede Globo, com a PIG Cenografia e outros mais. De modo que estão levando o processo do Sky Takes. É uma firma que fizeram. Agora, tem outro tópico, que é o Gênio Incansável, sobre o Moisés Bertoni, muito bom aqui, uma entrevista que tem sobre o processo aqui do Evaldo e da Aline, que escreveram o livro do Bertoni. Agora, no fim, tem aqui, Conscienciologia no Salão Internacional do Livro de Foz do Iguaçu. Está dando uma geral sobre o assunto. Vale a pena ver o jornal da Cognops. Agora, eu entrego, então, a professora Miriam aí para vocês. Miriam, a patologia aqui na página 5, a última linha, a árvore de Tenerê, farol Tuareg. A Tenerê é uma região do deserto de Saara. Essa região está distrita ao Níger, né? Antigamente ali havia algumas árvores, né, formando uma floresta subtropical, enquanto ainda existia um tipo de umidade. Mas depois ficou apenas essa árvore, chamada farol de Tenerê, que é caracterizada porque está naquela região, e era considerada a árvore mais isolada do mundo. Num raio de 200 quilômetros não existia nenhuma folha verde. Então, aquela árvore ela acabou funcionando como um farol para as caravanas de tuaregues, né? Os tuaregues eram comerciantes, são comerciantes, eles administram as caravanas naquela região, então ali era um lugar de repouso, tanto para o ser humano quanto para o camelo. Só que, por hipótese, né, aí é minha hipótese, uma árvore como aquela, no meio do deserto, geralmente as pessoas testam para ver se é uma visão, se é uma alucinação, né? Uma miragem. Então, ela foi abalroada, ela foi atropelada, ela foi batida várias vezes. Na última trombada, posso dizer assim, ela não resistiu. Então, era um motorista líbio bêbado, e bêbado mesmo, ele conseguiu acertar naquele único caule que existia no deserto. Então, não sobrou nada. E o que é que eles fizeram? Eles levaram o que sobrou, não é? E construíram um museu para a árvore, em retribuição a tudo que ela ofereceu, todos aqueles anos, né, eu acho que centenas de anos, a todas aquelas pessoas que passavam por ali. Então, ela ficou caracterizada como um farol, além de árvore, não é? Com todos os serviços ambientais que ela proporcionava, ela também foi caracterizada como um farol, uma maneira de orientar aquele povo do deserto. Okay, na página 6, segunda linha da fatologia, sim, a filotaxia baseada na sequência de Fibonacci. De Fibonacci. Na verdade, Fibonacci chamava-se Leonardo de Pisa, mas ele era filho, a família chamava-se Bonatti. Então, era Filius Bonatti, então ficou Fibonacci. Essa é uma sequência matemática
que também é utilizada na organização, na configuração das folhas ou das pétalas nas flores e nos galhos das árvores. É uma sequência, isso aí foi, Fibonacci viveu em 1100 e pouco, 1200. Então, ele estabeleceu essa sequência. Essa sequência é o seguinte, os 2 primeiros números, né, é 1. A partir do segundo, os 2 anteriores somados dá o próximo. Então, ele construiu uma sequência, né, nesse sentido. O padrão era esse, né? O próximo seria o 2. 2 mais 1, 3. 3 mais 2, 5. 5 mais 3, 8. E assim sucessivamente. Então, foi analisado que a arquitetura, no tempo dos gregos, não é? As relações entre tamanhos e a métrica da arquitetura, ela também foi baseada nessa sequência de Fibonacci, não só a natureza. Aqui ele fala em filotaxia, pelo seguinte, a filotaxia é a configuração, né, das folhas nos galhos. Então, o nome é filotaxia. Então, além do processo arquitetônico e da natureza, também aquela estrutura espiralada das conchas, né? Então, aquela estrutura espiralada das conchas, ela vai observando sempre esta razão, em que o número é a soma dos 2 anteriores. E o interessante, Arlindo, é que, nos dias atuais, nos Estados Unidos, um rapazinho de 13 anos estava caminhando lá numa floresta, e ele começou a observar esses galhos. Segundo ele disse, ele achava que era tudo uma bagunça. Mas aí ele começou a observar o ângulo das folhas em cada galho. E ele chegou a uma sequência muito perto dessa sequência de Fibonacci. Tanto é que ele aproveitou aquilo ali e construiu de PVC um galho artificial, onde as folhas eram essas células solares, né, para captação de energia solar, e com aquela configuração, ele conseguiu uma absorção de energia e um resultado de 5 a 10% maior que essas estruturas solares, que são todas horizontais, né? Elas ficam num determinado ângulo, os painéis solares, elas ficam num determinado ângulo, mas é uma superfície plana. Então, fazendo a partir dessa sequência de Fibonacci, ele percebeu que havia muito mais resultado, muito mais produtividade energética. Um menino de 13 anos, né, passou a perna em muito cientista, né, que anda por aí. Tá, ok, muito obrigado. Miriam, aqui na Culturologia, na página 8, você fala da cultura equivocada da floresta inútil. O que é a floresta inútil? Isso. É que geralmente é assim, não é? Hoje em dia o pessoal gosta muito de plantar, 7 bilhões de seres humanos no planeta, então tem aquela emergência no sentido de vai faltar alimentos, né? E as monoculturas, elas já tomaram conta, assim como a pecuária, as pastagens, de grande parte das florestas, né? Brasileiras, então, nem se fala. Então, quando a pessoa vê aquela floresta ali em pé, ela pensa, bom, se eu colocar um gado ali, eu vou ter um lucro. Se eu colocar uma soja, ou milho, ou seja o que for, que cultura for, eu também terei um lucro. Então, é aquela ideia, é apenas uma floresta. Tanto é que essas reservas legais, agora o Código Florestal, eles estão lutando para diminuir a reserva legal, e é aquela parte em que tem que haver a preservação permanente, porque eles querem espaço exatamente para usar tanto a plantação quanto a pecuária. Então, um bosque ou uma floresta, até certo ponto, é visto como alguma coisa que não rende lucros. É nesse sentido. Mas já existem aí projetos e práticas
em que existe o manejo. Eles pegam uma parte do espaço, plantam e mantêm uma outra parte em pé, não é? Que é a agrocilvicultura. Então, dá para fazer essa coexistência pacífica. É nesse sentido. Miriam. Mas ela nunca é inútil, né? Porque os serviços ambientais que uma floresta faz, não dá para correr atrás, não tem dinheiro que pague. Miriam, na Diga. sexta linha, na página 6, na quinta linha, no final, o fitocídio através do correntão, o que você quer dizer com isso? Até saiu, Reinalda, no Fantástico, há uns domingos atrás. Agora eles fazem o seguinte sistema, eles pegam um correntão gigante e atrelam um trator. E daquela maneira, 2 tratores com a corrente no meio, eles vão desmatando, não é? Sem dar trabalho nenhum para eles. Então, o desmatamento ficou muito mais fácil pelo correntão. É uma metodologia espúria, antifraterna, mas está sendo usado. E está sendo muito usado. E o que é mais preocupante é que ninguém faz nada, né? Quando se diz ninguém faz nada, a gente pensa assim, alguém tem que fazer alguma coisa. Esse alguém, geralmente, é a pessoa pública, né? É o responsável, o governo. Mas a sociedade civil, ela também tem a força. As ONGs têm a força, já mostraram isso. Mas tem que haver uma indignação íntima. Porque, quando eu escrevi esse verbete, eu fico pensando o seguinte, se a gente não olha para a árvore como um princípio consciencial que está a nosso dispor, e como disse o professor Roberto Leime, quando ele defendeu o verbete, nós temos um laboratório à nossa disposição 24 horas ao dia, além de todos os serviços que elas prestam, elas também se prestam para que a gente possa fazer a pesquisa, né? E mesmo assim, nós nos dessensibilizamos. E eu acho que, quando existe a dessensibilização, o nosso senso de universalismo ele fica míope, ele fica coxo, ele fica precário, a gente não vai chegar lá. Então, para que a gente possa exercitar o senso de universalismo, a gente também tem que ter uma indignação cosmoética com determinadas situações que podem ser mudadas e devem ser mudadas. Mas aí a gente pensa, o que eu sozinha posso fazer? Mas a gente sabe que ninguém trabalha sozinho, né? E em que região que acontece isso mais? Olha, a região que mais acontece é na região norte. Porque no sul não tem nem como mais. Lá não tem mais, lá a desertificação já está chegando, né? Lá a problemática é outra, lá é o processo do aflorestamento. Miriam, Silvana aqui no B. Diga, Silvana. Na parafatologia, na terceira linha, você pode falar um pouco dessa assimilação antipática? Sim. E, em seguida, você falar do fitoectoplasma utilizado na TENEPS? Certo. Essa assimilação antipática, qual é o conceito, né? É quando nós assimilamos as fitoenergias com as nossas energias conscienciais e temos resultados que não são agradáveis, através de uma sinalética pessoal. Então, nesse sentido, eu posso dar aqui como exemplo as árvores que provocam alergia nas pessoas. Existe uma cidade no Rio Grande do Sul chamada Tapejara, e lá foram retirados 600 e poucas árvores, eram ligustros, que estavam nas calçadas, e a população começou a adoecer. O processo respiratório ficou problematizado, e eles começaram a perceber que era por conta ou seja, do pólen, enfim, que aquelas árvores estavam liberando, e as pessoas se sentiam incomodadas. Só que esse é um tipo de antipatia somática, né? A gente sente, o nariz escorre, quem tem problema respiratório, quem é asmático, quem tem uma sensibilidade em relação a isso, fica muito problematizado. Outras pessoas nem tanto. Mas ainda é
a questão somática. Só que a questão somática, antes dela existe a questão energética. Então, essa assimilação, ela vai somatizar, mas ela já aconteceu. E ela é extremamente antipática para uma das partes, né? Ambas as partes não estão satisfeitas. É a mesma coisa aquela árvore que é extremamente tóxica, e a gente sabe que essa toxicidade, ela é produto de uma estratégia que aquele princípio consciencial botânico faz para poder se defender. Eu acho que eles partem do princípio que a melhor defesa é o ataque. Então, como a chamada árvore da morte, que tem ali numa das enumerações que eu fiz, essa árvore da morte, ela é tão tóxica, tanto a folha, o caule, a raiz, a fruta, que é muito parecida com uma maçãzinha chamada mançanilha, e também quando chove, a água que escorre daquela árvore, ela também ataca qualquer ser vivo. A microvida no solo, os animais que estão ali embaixo, as pessoas que estão ali se abrigando da chuva, todas elas têm graves inflamações cutâneas. Então, eu fiquei pensando, bom, não pode se olhar, nós que vivemos o paradigma consciencial, nós não olhamos a árvore como uma simples árvore, nós olhamos um princípio consciencial botânico em evolução. Ele já tem esse perfil. Aquela árvore especificamente tóxica, ela já é tóxica para todos os seres vivos, né? Então, ela já tem uma predisposição belicista, né? Pode-se dizer que é um princípio consciencial belicista, porque ele ataca, sem ser atacado. Agora, a raiz disso, da onde veio o princípio consciencial e por que ele se tornou assim, quem saberá, não é? Miriam, Osvaldo... Miriam, mas, desculpe, tinha uma segunda... Sim, na sequência aí, o fitoectoplasma. Talvez o professor Valdo possa falar melhor do que eu, mas se sabe que na TENEPS são usados todos os tipos de energia, inclusive as zooenergias, o animal que está lá fora, no pátio, enfim. Agora, a fitoenergia é muito utilizado. Quando as pessoas fazem TENEPS e do lado de fora daquele local tem plantas, o que se nota? Que as plantas ficam extremamente vigorosas. Elas desenvolvem muito mais rápido do que em outros locais, às vezes no mesmo muro. As flores são maiores. O viço aumenta. O viço aumenta. Então, se nota que ali houve uma manipulação da equipe extrafísica para poder potencializar a assistência naquela TENEPS. Então, elas também têm um ganho, né? Quem ajuda também se ajuda. Então, isso eu já notei em diversas ocasiões. Eu não sei se é padrão ou se, em algumas situações, aquela fitoenergia ela é mais absorvida. Agora, se sabe, né, professor, que a fitoenergia ela não tem a emoção como uma energia consciencial de quem quer que seja. Então, por isso, ela é muito mais imanente, não tem aí um psicossoma muito forte, então ela é uma matéria-prima, vamos dizer assim, muito mais utilizável, né, para fazer assistência na TENEPS. Tem mais aí na natureza, fitoenergia. Eu tenho um exemplo disso, ao lado do quarto onde eu fazia TENEPS, quando ficava, às vezes, 15 dias, 20, até um mês fora, a planta praticamente definhava. Até a empregada ficou preocupada, porque ela dizia, olha, eu molho igual quando você está em casa, está acontecendo alguma coisa. E dias depois, essa planta começou a melhorar. A Miriam deve lembrar, na subida da escada. Animal doméstico. Se tem o dono é uma coisa, se ele sai é outra coisa. É outra coisa. É verdade. O animal doméstico é a mesma coisa. Porque eu acho que também extrapola, a energia sai do local. Não, o problema todo é a integração ou interação das energias. Das energias, entre uns e outros. O holopensene. O holopensene, exatamente. Ela está sendo alimentada com um holopensene extremamente assistencial. Miriam, diga. Aqui é a Rosa. Oi, dando Rosa. Continuidade, quando você colocou que no Rio Grande do Sul, né, foram retiradas 600 árvores,
uma pergunta que me veio assim, uma reflexão. Essas árvores eram nativas ou foram plantadas? Não, elas foram plantadas. Esse é um outro problema que eu até custei muito para entender, porque eu achei que todas deveriam ter direito à evolução, seja onde fossem plantadas. Mas existe uma convivialidade que, às vezes, fica patológica entre a árvore que é a nativa, que já tem toda a estrutura, solo, enfim, que é favorável a que ela desenvolva, e a exótica. Eu acho que esse ligustro é exótica, né? E ali primeiro que ele não tem, ela não tem a predação, ela não tem aqueles animais, a biodiversidade, os animais que vivem naquela determinada planta, que é nativa, né, que já existe uma familiaridade. Então, às vezes, as pessoas viajam e carregam. Hoje em dia, isso já é a fitopirataria, né, não é mais possível. Mas eu tive uma amiga minha que foi ao Egito e trouxe uma muda de tamareira. E aí ela plantou na área comum do nosso condomínio. A tamareira levou, eu acho que uns 5 anos para poder começar a desenvolver. Hoje é uma tamareira enorme, que até já tiveram que fazer obras para poder lidar com a tamareira. Agora, em relação à biodiversidade, não sei como funcionaria, mas as pessoas tinham essa ideia. Tudo que elas achavam bonito do outro lado do mundo era como um objeto que a pessoa comprasse. Ela traz, e ela se esquece que aquele princípio consciencial, ele precisa de uma infraestrutura que talvez o local onde ela queira colocar não é o mais adequado. Mas a pessoa, naquela ânsia de levar uma lembrança do local onde foi, enfim, faz isso, né? Quantas pessoas veem os jardins floridos, primeira coisa que fazem é arrancar um galho para plantar na sua casa. Isso é muito comum, ainda hoje se vê. Então, as pessoas têm essa ideia. Miriam, o que ocorre, isso é uma hipótese minha, porque eu fiz curso, estudei fitoterapia e homeopatia, que não existe um princípio consciencial bélico. O que houve aí foi uma transmutação, uma migração de espécies, até em grupo muito grande, para uma convivência não ideal, porque na verdade, elas foram transplantadas. Mas até pela questão química, como você vê, a toxicidade das plantas, elas não são bélicas, porque os remédios, né, de fitoterapia e de homeopatia, a maioria é feito pela toxicidade dos remédios. Agora, o que acontece? Olha só, o número de 600 árvores, olha o tamanho da toxicidade, porque pela homeopatia é infinitesimal, né? É bem infinito cada dosagem para a recuperação do paciente. Então, logicamente, com essa dosagem total, isso aí só iria fazer mal. Então, aí, a gente não pode dizer que esses princípios eram bélicos. O homem é que teve uma atitude bélica ao tirar essas espécies, esses indivíduos, do seu verdadeiro habitat, né? Mas aí, entendeu? Rosa, a gente tem que lembrar do princípio de economia de males, não é? Ali eles aplicaram o princípio de economia de males. Por exemplo, se tu tem uma planta como a Comigo Ninguém Pode, ou qualquer uma outra que tem uma estricnina, como o alcalóide, um princípio ativo, tu que é uma consciência com mais estrutura e compreensão, tu vai fazer com que ninguém entre em contato com aquilo ali. É lógico, a planta é o que é. Mas ela sendo o que é, nós que temos mais discernimento, percussiência, a gente tem que fazer com que aquilo ali não cause um estrago maior. E é nesse sentido. Então, eles realmente tiveram que tirar, porque ficou uma epidemia pública.
Então, tinham realmente que tirar, mas aí o princípio consciencial, mais uma vez, por hipótese, o professor pode até discordar e falar, eu não acho que nenhum princípio consciencial, ele a princípio seja bélico. Então, o belicismo do homem é que transforma, sim, né? Entendeu? Aqui o meu objetivo é discutir a relação. Não é nem no sentido de me aprofundar no mecanismo da planta, mas na relação, na ecologia humana, que seria a relação do homem com esses princípios conscienciais que fazem parte do meio ambiente. É essa relação que a gente tem que discutir. Obrigada. Sugestão para verbetógrafo. Aprendi em minha faculdade que existem 3 tipos de plantas, classificadas da seguinte forma: erva, arbusto e árvore. Porém, a planta só é considerada árvore propriamente dita se, em geral, formar galhos acima de 1 metro do chão. Se, acaso, ela formar galhos abaixo disso, será um arbusto, mesmo que cresça. Um exemplo é a goiabeira, que não pertence à família das árvores, sim dos arbustos. Você está de acordo? Estou de acordo. Geralmente, uma árvore tem uma ramificação, e aí os especialistas podem até colocar, geralmente de 3 a 4 metros, né, que seria uma árvore frondosa, enfim. Em Mitologia, página 7, segunda linha, o mito da árvore do conhecimento do bem e do mal. Poderia comentar, caso tenha pesquisado a árvore da vida da cultura cabalística? Pois é, essa árvore da vida, da cultura cabalística, ela tem a sua raiz lá na árvore do conhecimento, que é a árvore do bem e do mal, que ela ratifica o mito do criacionismo, né? Havia um paraíso, onde havia uma árvore, né? Uma macieira, pelo jeito, aonde Eva come da fruta proibida, quer dizer, ela tem um conhecimento que ela não deveria ter, já que aquela árvore representaria o conhecimento. Então, ela passa da crença ao saber, vamos dizer assim. Então, este mito do criacionismo, ele mantém essa árvore do conhecimento do bem e do mal. Tá? Agora, gostaria de saber o que a Conscienciologia pensa sobre a fita energética, que utiliza a energia das plantas potencializada pela energia da pessoa para atingir os chakras. A favor, você está falando, né? Pois então, a fitoenergia, ela é um auxiliar, é um princípio consciencial botânico que nos fornece uma energia que nos auxilia nos nossos processos de assistência e de autoassistência. Tem que falar na lignina. A lignina acaba sendo a responsável pelo fitoectoplasma. Então, quanto mais lignina tiver uma árvore, mais fitoectoplasma ela vai oferecer. E isso nos traz uma preocupação, porque hoje em dia estão falando em árvores transgênicas. Não é mais a plantação transgênica, enfim, são árvores transgênicas. E o que o processo da transgenia faz? O objetivo qual é? Diminuir a lignina das árvores, que é exatamente o repositório do fitoectoplasma. Então, com o objetivo comercial, econômico, para que exista mais celulose naquele tronco, eles vão diminuir algo muito importante no sentido da assistência que a fitoectoplasmia e a fitoenergia nos oferece, não é? Professor, me formei muito jovem em odontologia, mas sempre tive certeza que deveria fazer medicina. Acabei investindo na minha carreira, fiz mestrado e passei num concurso para militar. Apesar disso, ainda não me sinto feliz dentro da profissão. Parece que falta algo. Agora tomei coragem e decidi voltar a fazer vestibular para a medicina. Todos à minha volta me criticam. Falam que estou jogando fora tudo que conquistei e que já passei da idade de mudar de profissão. Tenho 29 anos. Isso é besteira. Passou, não. Todo mundo está vivendo mais de 100 anos. Pela primeira vez estou firme na minha decisão, como se estivesse no caminho certo. Mas confesso que as críticas, principalmente do Grupo Karma, me fazem querer recuar. Gostaria de saber sua opinião. É possível cumprir a PROEX fora da profissão escolhida para essa vida intrafísica? É possível, mas agora, tem uma coisa. Você não falou. Qual é o seu pé de meia?
tapa a boca da turma toda, da família, com dinheiro. Se você tem pé de meia, ninguém vai poder reclamar de você. Você deve falar para eles, ninguém vai passar fome aqui, eu vou sustentar vocês todos, mesmo estudando. Acabou. Aí, se você tem esse gabarito, tudo bem. Agora, 29 anos não quer dizer nada. Eu fiz os 2 cursos. E outra coisa, eu trabalhei na odontologia como secretário de uma faculdade durante 9 anos. Mas me dediquei ao processo de medicina. Então, cada um faz aquilo que achar que é melhor. Eu me formei em odontologia para satisfazer o meu pai. Entende? Porque ele tinha o gabinete, naquela ocasião, eu não falava consultório, que a gente do interior do Brasil, era o gabinete odontológico. Ele já tinha tudo marcado e tal. Eles queriam para me firmar, mas eu logo terminei a odontologia, porque não havia faculdade lá. Eu entrei na faculdade de medicina, logo em seguida fiz. De modo que aqui o problema é o seguinte, a gente tem que fazer aquilo que a gente gosta, porque assim a gente produz mais, realiza mais, tem mais resultado nos nossos altos esforços. Pensa bem nisso. Agora, esse negócio, eu, por exemplo, nunca ouvi opinião pública. Eu não sigo a opinião pública, eu sigo a minha consciência. E fim de papo. Agora, o processo é esse, você tem que ver que família que você criou. Você tem filhos? Será que o povo está preocupado com você porque os filhos vão começar a passar fome? Isso tudo tem que ver, eu não sei como é que é a sua vida. Tem que examinar. Agora, ela é uma senhora. Isso aqui é o bacana. Quem está falando não é homem, não. É uma mulher. Agora, eu acho bacana. Pensa nisso, vai em frente. Se você consegue acalmar a situação, porque também eles têm que te deixar um pouco em paz para você poder estudar, porque senão não vai, né? Agora, você vai ver como é que você sabe as coisas com essa experiência de odontologia, você está lá na frente. Na verdade, odontologia nada mais é do que uma especialidade da medicina. Então, a gente tem que olhar isso com calma. Outra coisa, eu ter feito os 2 estudos me ajudou muito, principalmente do ponto de vista da fisiologia humana. Isso me deu uma visão que as hipóteses que eu consegui em pesquisa, isso tudo, foi devido aos 2 cursos. Professor, na última conversa que tivemos, o senhor falou que iria nos ajudar acelerando as coisas para que conseguisse ir para Foz do Iguaçu. Porque elas falaram, esse povo queria vir, não foi eu que chamei para vir para cá. O casal queria vir. Fui demitido o mês passado. Posso assumir isso como parte dessa aceleração? Aí está o negócio de perguntar, né? Você que sabe, como é que é isso? Estou avaliando todas as minhas possibilidades nesse momento para tomar uma decisão. Bolas. Essa que falaram que vinha, que negócio é esse? A verba etógrafa. Em parafatologia, página 6, terceira linha de baixo para cima. Poderia comentar o paraestigma ambiental? O estigma ambiental é quando aquele ambiente está degradado. E quando se fala em degradado, não é só fisicamente, é degradado energeticamente. Quando se fala aqui no paraestigma ambiental, nós estamos falando no paraambiente, que também é degradado. Até porque a degradação ela inicia no extrafísico e ela acaba aparecendo no intrafísico. Por exemplo, existem determinados locais que foram utilizados para situações espúrias, anticosmoéticas. Então, na verdade, aquele local já está impregnado com energias anticosmoéticas. Para vingar alguma coisa ali, já é bem mais difícil. Então, quando a gente vê, isso vamos dizer em termos comerciais, agora, quando a gente vê um desastre ecológico, ali já existia um paraambiente com intenções anticosmoéticas. O desastre acaba sendo apenas resultado daquilo ali. Seja a causa negligência pessoal, municipal, estadual, federal, sempre vai haver um processo em que houve uma degradação. Então, o que seria o anti-estigma? É quando eles fazem esses programas e projetos ecológicos para poder restabelecer, por exemplo, uma área degradada, onde ali existe um bosque, uma floresta. Então, eles replantam, né? Eles fazem o reflorestamento, mas no sentido de restaurar, né? Não plantar comercialmente para logo após retirar. Então, esse tipo de
desestigmatização é o que o processo ecológico tem por objetivo. Porque o que nós vimos até aqui? Nós vimos que a causa é antrópica, antropogênica, apesar do que ainda existem pessoas que não pensam assim, elas acham que isso é uma ilusão, que isso é uma conspiração. Então, às vezes, cair a ficha demora bastante e a pessoa acha justificativas, né? Então, tem cientistas de renome que vão até a mídia e afirmam que tudo isso é uma grande bobagem, que o homem não faz nada contra o ambiente, que realmente o ambiente está aí para ser utilizado, que a natureza, em princípio, é inacabável. Então, na verdade, a gente tem muito a que ponderar em relação a isso. Agora, sempre lembrando, né, nós estamos trabalhando com paradigma consciencial, nós vivemos o paradigma consciencial. Então, quando a gente olha uma área degradada, quando a gente olha um lixão, quando a gente olha um morro que desaba, quando a gente olha uma carreta que virou com carga tóxica química, nós estamos olhando um para-ambiente que precipitou no ambiente físico um processo qualquer que resulta em estigma ambiental. Então, estudar esses estigmas, esses locais que depois foram restaurados, é muito interessante. Eu sugiro. Miriam, Oswaldo aqui no ar detrás de você. Ok, Oswaldo. Na página 7, eu tenho duas perguntas para te fazer na politicologia. Pois não. A primeira delas é a politicamente neutra Cruz Verde. Você poderia me ampliar esse conceito? A Cruz Verde é uma instituição internacional que foi fundada pelo ex-presidente da Rússia, o Gorbachev. Isso. Não. Não, aquele que tinha aquele estigma... Gorbachev. O Gorbachev, é isso. E depois, isso ele fundou um ano depois da Rio 92. E de lá para cá, essa instituição ela já está em 31 países e ela faz um trabalho ambiental muito interessante, muito importante. Mas, do ponto de vista de partidarismo, não existe, tá? Ela se tem como politicamente neutra. E, até onde eu pesquisei, não existe nada que desabone esse conceito, né? Então, posso te fazer uma sugestão nesse caso? Sim. A Cruz Verde, pelo que eu conheço, pelo que você está falando, tem, como todos os organismos, tem uma política. Então, falar de politicamente neutra não é exatamente isso. O que eu gostaria de te sugerir, dizer a politicamente apartidária, no caso Cruz Verde, porque a política tem. Sim. Sim, todo ato é político, né? Ou seja, ela tem uma determinada política que justamente é ir em defesa de todas as áreas verdes e tudo mais. Então, política tem. Que não seja política partidária é outra coisa. Se você quer caracterizar que ela é apartidária, então eu te sugiro colocar a politicamente apartidária Cruz Verde, ou diretamente dizer a política da Cruz Verde. Mas isso é teu critério. A segunda pergunta é justamente que acho muito importante, que eu gostaria de conhecer teu posicionamento a respeito. É o último ponto da politicologia que diz a tentativa política da internalização da floresta amazônica. Essa internacionalização da floresta amazônica é alguma coisa que a gente já ouve há muitos e muitos anos. Tu há de lembrar disso, né, Oswaldo? Há muito tempo, a Amazônia é considerada pulmão do mundo. Bom, se é pulmão do mundo, então ela é de todos. Mas existe a soberania nacional. Agora, não faltam, penso eu que ainda não faltam, porque uma das últimas notícias que eu li é que
tinha um milionário americano, que agora não vou me lembrar o nome, que estava fazendo um levantamento de fundos para comprar uma grande quantidade, uma extensão inimaginável de terras na Amazônia. Fora isso, tem todo o processo das ONGs internacionais, que a gente sabe, o ser humano é complexo. Então, tem seres humanos, né, de ONGs com boa intencionalidade e outros com uma intencionalidade espúria. Então, através desses mecanismos de sociedade civil, de ajuda aos pobres miseráveis, lá, os ribeirinhos da Amazônia, enfim, seja por qual motivo for, essas organizações elas acabam se disseminando naquela região. E sempre com aquela ideia, né? Temos que salvar a Amazônia, porque ela é o futuro da Terra. Só que ela pertence a um país e esse país tem uma política para ela. Boa ou ruim, tem que ser respeitado. Então, eu acho que sempre ficou essa ideia meio mágica que, se preservar a Amazônia, a Terra está salva. Quer dizer, podemos desmatar no primeiro mundo, etc. e tal, porque tem uma reserva lá que, o dia que faltar árvore, terra, ar, solo, para nós teremos lá uma reserva de mercado. Isso, mais ou menos, dá para fazer analogia com a degradação ambiental que aconteceu na Ilha da Páscoa, que hoje está sendo desmontada essa teoria. A ideia era a seguinte: aqueles ilhéus, eles estavam numa ilha isolada no oceano, a próximo centímetro de terra era milhares de quilômetros de distância. Eles começaram a desmatar e começaram a utilizar aquela madeira no transporte dos moais, que eles, vocês devem lembrar disso, né? Daquelas grandes figuras de pedras que tem lá na Ilha da Páscoa, mas, para poder transportar, eles começaram a desmatar. O que aconteceu? Chegou no fim, só que eles não tinham um continente perto, eles não tinham reserva de mercado em lugar nenhum. Aí eles começaram a ficar sem a própria sobrevivência e subsistência. Isso é uma analogia, que é uma ilustração que está sendo utilizada há muito tempo. E, atualmente, fazendo uma pesquisa, já existe um cientista americano que coloca a hipótese que realmente o que aconteceu na Ilha da Páscoa não foi só isto, também foi isto, mas os colonizadores que chegaram lá, porque ela foi colonizada pelas pessoas índios, né, da Indonésia, mas alguns colonizadores chegaram lá com seus navios cheios de ratos, e aqueles ratos se alimentavam das sementes daquelas palmeiras que eles utilizavam muito. Então, hoje, eles dividem a responsabilidade daquela tragédia ambiental com aqueles ratos que vinham através dos navios, né? Então, tudo isso nos mostra que se tem que ter muito cuidado. Agora, no meu ponto de vista, não justifica a existência da Amazônia a liberdade dos países em desmatar, né? Porque sabem que, bom, ainda existe uma floresta ali tropical à nossa disposição. Eu acho que aí é uma questão política muito sensível, né? Eu vou um pouquinho mais além nesse ponto. Em alguma oportunidade eu tenho ouvido de algum tipo de iniciativa a nível internacional, justamente de internalizar o Amazonas como um recurso da humanidade, como um recurso universal. Mas também houve um outro posicionamento com muita razão que falou no sentido de que esse recurso pode ser universalizado na hora que todos os recursos sejam feitos da mesma forma. Eu comparto esse posicionamento. Eu também considero assim, porque eu vejo o seguinte, Oswaldo: o processo no manejo dessas florestas, e neste homem predador, é um processo de autorreeducação.
Então, hoje em dia, tem aí mecanismos para que a pessoa possa ter aquele jeitinho. Bom, eu continuo poluindo, mas eu financio um projeto lá no terceiro mundo, porque vai sequestrar carbono, e aí eu não perco tantos pontos. Então, isso aí não nos leva, ou não leva os países, ou as pessoas responsáveis por isso, não leva à reciclagem, não leva a reciclar a sua postura. Então, o problema está aí, porque sejam que florestas forem, de que países forem, na verdade, existe a mão do homem, da mulher, da humanidade, da consciência humana. E é essa consciência humana que tem que começar a ser mais universalista e ter uma cosmovisão. Ela tem que pensar longe. Ela não tem que ter o imediatismo, que é aquele imediatismo embasado pelo bolso, pela economia. Então, existe uma grande luta. É o cientista que diz uma coisa e o político que vai lidar com a informação. É queda de braço. Por exemplo, a questão da economia verde. Está sendo difícil existir uma economia verde, um desenvolvimento verde, como também uma química verde. Eles estão indo atrás, mas são coisas praticamente antípodas. Agora, tudo pode mudar se a consciência humana, os seres humanos, de uma maneira geral, tiverem essa postura, esse processo em olhar o meio ambiente em que eles vivem de uma outra maneira. Porque aí, até chegar na cúpula dos governos, a situação fica resolvida. Né? Mas, por exemplo, se eu pensar assim, eu posso desmatar o meu pátio, porque o pátio do vizinho tem muito mais árvores que o meu, que, na verdade, de uma maneira simplória é isso, a gente não chega a lugar nenhum. Né? E mais ainda também, tinha sido colocado no debate, onde nós estamos agora parados, que é o aquífero Guarani. Também Sim. tinha sido colocada a mesma situação. A mesma Muito obrigado, situação. Miriam, lá na página 6, em parafatologia, na sexta linha de baixo para cima, amplia um pouquinho a intermissão acompanhada por para-árvores, por favor. Então, se é um princípio consciencial botânico, e na hora que ele também vai ter, não é, uma continuidade de existência, assim como nós, seres humanos, e como os animais. Essa cenografia física, ela é resultado de uma cenografia extrafísica, né? O que acontece no intrafísico é uma corruptela do que está acontecendo no extrafísico. Então, geralmente, a tendência é a gente repetir o que vivenciou lá aqui. Então, se aqui existem princípios conscienciais botânicos em evolução, eles também têm um processo de continuidade no processo intermissivo. A experiência pessoal que eu tenho, eu não lembro do meu processo intermissivo, mas eu tive projeções, sim, uma delas muito significativa no ano de 1991. Naquela época, eu utilizava muitas técnicas, né? Perseguia a projeção, e eu tive uma projeção num local extrafísico, onde eu vi uma grande árvore, perto de uma construção, e quando eu entrei nessa construção, eu me surpreendi com as paraplantas. Eu nunca tinha visto plantas tão altas, com folhas tão grandes e tão luminosas. Aquilo me chamou a atenção. E aquilo me fez também ter a motivação para estudar o princípio consciencial botânico. Eu até construí curso sobre fitoconsciencialidade, porque eu achei aquela vivência muito interessante. Então, esse é um dos motivadores que eu nunca deixo de olhar para esse princípio consciencial, porque ele também nos acompanha. Eu penso que aquele local que eu fui era um local de intermissão, não sei que nível, né? Aonde eu pude chegar, mas existia ali sim. E isso foi uma grande surpresa para mim. Miriam. Ok, Miriam, obrigada. aqui no B.
Página 6, de baixo para cima, a 10ª linha, Sim. você coloca a árvore dos enforcados e, na sequência, a árvore com instrumento impedidora de acidente de percurso. Pode comentar? Neida, essa árvore dos enforcados, porque eu vi ali nos tratados do professor Waldo que ele falava em árvore assediada. E isso me chamou a atenção. Digo, além de tanto assédio, ainda a árvore é assediada. Quer dizer, não é ela que assedia, ela está assediada, ela foi assediada. E fui procurar, a primeira coisa que me veio à cabeça, o que levaria uma árvore, lógico que seria o ser humano, alguma coisa o ser humano fez. E eu lembrei que teve uma época que enforcamento era uma coisa muito comum, era só laçar uma corda num galho e estava feito. E aí eu achei a árvore dos enforcados em Araxá, Minas Gerais, que é um ponto turístico. A diversão nos estudos da Universal, em Hollywood. Ah, é? Tem uma lá que já assimilaram enforcamento dos 80 até agora. Então, Entende? quer dizer... E a árvore é bonita, bacana. Pois é. Mas ela, veja, ninguém morreu ali. No entanto, o ambiente é péssimo. O ambiente é péssimo. Só pela sugestão. Pois é, mas veja, aqui Isso é no estudo da Universal, onde eu fiz curso. Então, passei lá uma temporada. Aqui em Araxá é ponto turístico, as pessoas vão lá olhar. E eles dizem, as pessoas da região, que moram ali perto, que à noite ouvem gemidos, vêm pessoas passando, e que teve um caso específico de 2 escravos que, revoltados pelo mal que sofriam, enforcaram o seu dono, senhor, naquela árvore. E depois foram enforcados naquela árvore. Então, além da árvore servir para o enforcamento, ainda teve um triângulo, não é? Não, ali naquela situação. Os afins se atraem. Os afins se atraem. Então, as pessoas da região, não sei se influenciadas ou amedrontadas, ou realmente com a sinalética, trazem essa questão. E a curiosidade humana não mata só o gato, mas também leva o ser humano a ir lá, olhar, e quem sabe ser uma isca lúcida, dependendo da pessoa que for, e também fazer uma desestigmatização daquele ambiente. Seria bom, não é? Pode comentar. Os afins se atraem. Os afins se atraem. Pode comentar o seguinte, Miriam? O seguinte... A árvore como instrumento. Sim. Por exemplo, eu vi na Folha de São Paulo, há uns meses atrás, uma moça que caiu do 8º andar de um edifício em São Paulo e foi salva por uma árvore. Então, aquilo ali, para mim, foi icônico, né? Digo, bom, ela está ali parada, ela não consegue se mexer, correr, gritar, mas ela salvou alguém. Então, se a gente olhar por este ponto de vista, ela também, dependendo do holocarma daquele indivíduo que se atirou da janela, ela serve como uma amparadora intrafísica, silenciosa, sem sair do lugar, mas a copa sustentou a queda. E aquela mulher não aconteceu nada com ela. Agora, lógico que ela teria que ter méritos. Há muita gente que as árvores já seguraram. É pois só é, essa, não é? Tem um monte de cara. Essa foi a última aí que eu vi na A Folha década de de São Paulo. 50, nos meus programas de rádio, eu pegava isso tudo para levar e fazia esquete sobre isso. Agora, o mais bacana é aquela pessoa que saiu lá do 10º andar, caiu em cima da árvore e saiu andando, normal. Pois então. Essa aqui. Uma tinha que copa colocar dessas, cheia de folha, de tudo quanto é jeito, Pois fez uma é. cama. Pois E a dona saiu andando. Adulta, hein? Miriam, página 6, 11ª linha, de cima para baixo, o homem-árvore tem a ver com essa continuidade aí que você vem falando para Neida? Sim. Este homem-árvore, Rosa, as pessoas que têm essa doença chamada epidermodisplasia verruciforme, elas não têm anticorpos para um determinado vírus que forma verrugas. E essas verrugas se agigantam nas periferias, nas mãos, nos pés e na cabeça, e a pessoa não tem mais dedos. Ela fica, se tu olhar no Google, tem fotos de uma pessoa especificamente, ele é um indonésio, se eu não me engano. Ele fez uma cirurgia para tirar o que eles chamam de troncos, porque aquilo a gente olhando
parecem troncos, cascas. Ele tirou 6 quilos de verrugas. Aí ele ficou muito feliz porque ele ia poder pegar o copo para beber, ele ia poder caminhar, ia poder namorar. Só que essa doença, essa cirurgia, ela não resolve o problema, porque a doença continua e começa a proliferar essas verrugas. A homeopatia pode curar isso. Estafisagra e tuia occidentalis. Às vezes cura. Pois então. Já vi coisa parecida. A tuia, né, professor? O filho do médico lá em New York. Tinha essa... Ele tinha e ele era médico. E o menino apareceu com a ruga na palma da mão. Aquilo era um problemão para ele. Ele já tinha tentado tudo. O homem é médico. O filho, ele tinha um filho e uma filha. O filho era, vamos dizer, a menina dos olhos dele. Então eu cheguei lá, examinei bem e dei uma baixa dinamização e procurei, enquanto eu estava lá, procurei fazer o negócio. Desapareceu tudo. Agora, conforme o caso, as rugas desaparecem de uma hora para outra. Agora, se de ver o tipo. Eu estava com um negócio desse, de uma hora para outra começou a aparecer ruga na minha mão. E eu, então, nunca tive isso, nunca vi aquele negócio, então fui estudar. E cheguei à conclusão que é uma coisa rara, porque tudo em homeopatia você tem que saber fazer, é a dosificação e dar a prescrição adequada. Agora, eu cheguei à conclusão que ali era Staphysagra, da quinta, que ia me ajudar. Eu tomei um dia, você está entendendo? Depois, tomei no outro dia. No terceiro dia, praticamente já estava desaparecendo tudo. Ah, mas isso é um dado... Meu organismo reagiu com a Staphysagra. Agora, veja, Staphysagra não é muito usado, é só quem estudou muito para ver que é aquilo. O que se emprega mais é tuia occidentalis, que realmente muda. Sim. Eu tenho uma experiência pessoal nesse sentido. Me saiu uma verruga branca no canto da boca, quando eu era adolescente. E aquilo me incomodava muito, porque a gente adolescente, tudo é problemático, né? Que não vem para melhorar. Então, eu tinha muito problema com aquilo. Fui no médico, ele queria colocar algo que queimasse. E o meu pai ficou muito preocupado, porque achou que a região era uma região que podia não dar certo, do lado da boca. E enquanto ele procurava uma outra solução, um outro médico, nós tínhamos uma vizinha, sempre a vizinha tem uma fórmula qualquer, e no pátio da casa dela tinha cactos, muitos cactos. E quando ela soube disso, ela disse assim, vem cá na minha casa que eu vou resolver o teu problema. Ela pegou uma faquinha, né, agradeço aquele cactus até hoje, ela pegou uma faquinha, calou, como a gente faz com a melancia, tira um triângulo, esfregou na verruga e botou de novo no lugar. Eu pensei, mas o que é isso? Não vai acontecer nada. Né? Não vai acontecer nada. Eu fiquei cética, mas agradeci, porque ela foi gentil, fui para casa. Passaram-se 3 dias, ela começou a diminuir, no 5º dia eu não tinha nada. Agora, a verruga sai até com hipnose. Agora, uma coisa também que ajuda muito nessa questão, quando é na boca, é kiwi. É o kiwi. A pessoa comeu kiwi. Pois é, que ajuda o processo da pele com esse negócio na boca. 60, né, professor? Naquela época o kiwi não era tão... Não, o kiwi não é muito... O povo não conhece. O povo não conhece. A gente não conhecia o kiwi naquela época. Miriam. Agora, a gente tem que pesquisar, não pode ter preguiça, né? Pois é. Senão o negócio dá para trás. Você sabe, aquele homem com preguiça morreu na beira do rio de sede. De sede. Entende? Você não colocou aqui, Miriam, a questão Só um da... minutinho, Adélia. Eu queria te parabenizar, porque o verbete está muito bom, você com muitas informações, né? E desculpa até pela entonação aí do princípio consciencial, quando eu falei, eu acho que eu fiz uma entonação um pouco forte. Mas, não se preocupa com isso. Eu concordo em parte, porque eu acho que a planta é o que é. É que a gente que convive com ela tem que ter determinadas salvaguardas, não é? Ela é o que é. Ela não pode mudar temperamento, ela não pode mudar a estrutura da natureza dela. Mas a gente tem que ter salvaguarda. Do nosso ponto de vista, a gente pode dizer, não, ela é agressiva, né? Ela é tóxica, né? Por hipótese, pode ser bélica. Mas, lógico, que ela está sendo o que ela é. Né?
Sem problemas. Ô Miriam, você já reparou que aqui nós temos muitas árvores plantadas de tuia, como o professor falou, tuia acidental. Ela tem o objetivo de sentinela, de guarda, né? De proteção. Até pelo Eu não sei se formato houve também. essa intenção ao se plantar aqui no CEEC, mas ela tem... Mas talvez tem um seja mecanismo pela de forma dela, não seria, guarda Rosa? energética, né? Não, mas o problema é que a tuia, ela é, vamos dizer, moda aqui da área toda, tem tuia. Olha o tanto de tuia que tem na cidade. E outra coisa, ela compõe paisagem parecida com a Inglaterra. Eu acho. É o povo da monarquia. Agora, olha as tuias que tem na frente aí do prédio aqui embaixo. Sabe, o prédio aí. Como é que ela cresceu? Tem a área que, às vezes, a água é melhor, o lençol freático. Então, ela cresce mais. Sim, ela tem mais... Agora, ela serve como sentinela. Sim. Eu plantei só 60 em torno da minha casa. Mas é que lá tem muita árvore, ela não aparece muito. Conforme o lugar já está viçosa, grande. Eu plantei 60, que me deram aí para fazer. Está rodeando a casa. Miriam, Sim. você não comentou aqui, existem algumas pesquisas de comunicação entre as árvores, que elas se comunicam, não sei se você colocou, eu não encontrei aqui. Não, eu não coloquei aqui. Não coloquei Mas aqui porque eu não achei material substancioso para isso, sabe, Adélia? Eu vi numa reportagem. Eu coloquei aqui o efeito Baxter. É isso que eu queria saber também. Eu imaginei que sim. O efeito Baxter, porque o efeito Baxter, eu não sei se posso falar para ti do efeito Baxter, se tu quer perguntar outra coisa. Não, eu queria saber o que era exatamente o efeito Baxter. Efeito Baxter é o efeito... uma planta, quando é estimulada, ela reage. E Clive Baxter, que era ele tratava com polígrafo, ele era da CIA nos Estados Unidos, em 1966, ele utilizava aquele polígrafo, né, que era um psicogalvanômetro, que media a resistência elétrica da pele daquelas pessoas, se mentiam, não mentiam, era uma maneira de perceber se aquela pessoa mentiu ou não. E ele um dia estava sentado na frente de um filodendro, esperando um horário qualquer. E ele resolveu colocar os eletrodos do polígrafo na folha de filodendro. E ele começou a ver uma resposta a isto. E aquele aparelho, ele risca, né? Ele faz um gráfico aí da atividade. E ele achou interessante, porque era a subida da água pelas folhas, porque o filodendro era um vasinho pequeno em cima de uma mesa, não era uma árvore. E aí, ele, com instinto de pesquisador, ele resolveu, ele pensou o seguinte: bom, se eu consigo captar a resposta, e uma resposta muito positiva, segundo ele, de uma planta absorvendo água, matando a sede, o que acontecerá com ela se ela for queimada? Então, o ser humano gosta de experimentar, e às vezes ele se experimenta em benefício dele próprio, esquecendo do outro. E na hora que ele foi com o fogo para queimar a folha, aquele gráfico saltou e começou a fazer determinados desenhos que ele considerou, porque ele não chegou a queimar, ele acendeu o fogo. Então, no pensamento dele, ele não entende de pensene, de energia, de acoplamento energético, de fitoenergia, mas na cabeça dele ele pensou: bom, ela sabia o que eu estava pensando. Então, a gente que compreende o pensene, então ficou determinado como efeito Baxter. A gente que compreende o pensene, na verdade, a planta foi envolvida pela energia dele com uma determinada configuração, com a intencionalidade que ele tinha. E isso fez com que ela reagisse, né, eletricamente. E ali apareceu no gráfico. Então, a partir daquilo ali, ele fez experiências com ovo, né? Então, ele ampliou as experiências que fez. Chegou a escrever um livro,
mas até certo ponto aquilo não desenvolveu, não resultou em nada, houve descrédito, enfim. Mas ali ele viu uma estimulação e viu uma resposta, que é o chamado efeito Baxter. O livro é chamado A Vida Secreta das Plantas. Exatamente. No livro A Vida Secreta das Plantas, do Peter Tompkins, existe, e do Bird, existe sim, não só a experiência dele, como também no livro chamado Experiências Psíquicas Além da Cortina de Ferro, que é um livro de 1972, da Sheila Ostrander, ali também mostra todas as experiências psíquicas que aqueles sensitivos da Europa Oriental tinham, né? Como a ninacolagina, que matava a rã só com o olhar, e a gente sabe que era exteriorização da energia, parava o coração da rã, fazia bater de novo. As experiências com coelhos que eles fizeram, eles pegaram uma ninhada de coelhos, levaram para um submarino. Vejam que eles investiam na pesquisa, né? Usavam o submarino, levavam a ninhada de coelhos e a mãe ficava em terra. E eles ficavam monitorando a mãe. Não sei se vocês lembram dessa experiência. Para mim, ela ficou emblemática. E aí, novamente, eles começaram a matar cada um dos coelhinhos. A cada morte executada no fundo do mar, a tantos metros de profundidade, a coelha acusava, né, em termos termos físicos até. Então, eles monitoravam, agora eu não lembro de que jeito eles monitoravam, mas a cada morte do filhote, ela acusava que alguma coisa estava acontecendo. É lógico que ela não sabia que eles estavam sendo mortos, mas o que foi pesquisado foi que a ação impetrada no fundo do mar tinha uma reação, né, quase de igual intensidade na superfície. Nessa reportagem que eu vi, inclusive, eles comentavam sobre a velocidade dessa comunicação. Qual era? Eles fizeram uma pesquisa para saber qual era a velocidade dessa comunicação das árvores também. Uma outra coisa que eu queria ver contigo é aquela questão da árvore retrocognitiva, que o professor Walter sempre comenta, né? A árvore? A que ajudou ele a ter retrocognições com outras experiências com aquela árvore também, né? Na Inglaterra? Na Inglaterra, né? Acho que seria interessante. Que dessa árvore o professor tem que falar. Mas seria interessante colocar aqui, eu vejo que aqui, como o verbete árvore, e a gente... Essa árvore é o seguinte, tudo indica que ela é um tipo oak, carvalho, né? Agora, tudo indica que ela tinha mais de 1000 anos nessa vida que eu encontrei com ela. Agora, a primeira vez que eu encontrei com ela várias vezes que eu fui lá, mas nessa vida foi várias vezes. Mas eu lembrei de vidas anteriores que eu vi a árvore, no mesmo lugar. Então, essa é a terceira vida que eu vi a árvore. Então, a árvore tem uma coisa muito séria, que ela acompanha a gente, você vai e volta. Sim, ela está ali. A árvore como agente retrocognitivo, nesse caso. Sim. Né? Agora, ela era um edifício, né? O tamanho dela, o gigantismo que ela tinha lá, enorme. Nunca vi uma coisa daquela ela lá. acompanha a Siriex, né? Agora, eu cheguei lá e falava bem, sentia a energia dela, tudo. Agora, a última vez que eu vi, eu já senti que ela não estava lá mais. Quando eu cheguei, realmente, está tudo secando. Ela até morreu. A energia já estava de Quer dizer, noutra vida eu não vou mais achar árvore. Essa foi a última. Carvalho, professor? Parece, é um tipo, parecia um carvalho. Mas um negócio esquisito. Na região ali, na Inglaterra, os gauleses usavam muito carvalho, né? Não, e tem aquelas árvores que vêm com os galhos até no chão, né? Sim. Enorme, e não é cipreste. Árvore mesmo com galho, muita folha, etc. Não é cipreste. Lá tem muito disso, em Aylesbury. Agora, essa árvore era na área de Lillis, que é um distrito lá de Aylesbury, que é fora de Londres, né? Agora, aquilo é impressionante. O ambiente lá de árvore, tem muita árvore dessas antigas, grande, bonita. São árvores que você não entra, você tem dificuldade em chegar até o tronco dela, que tem tanto galho em torno que não deixa chegar lá, no chão. Porque aqui não é raiz, não, galho. É galho. Porque o pessoal também... Então, esse negócio de falar sobre galho e coisa, e colocar metragem, isso é bobagem, depende das árvores.
tem muita tudo. diversidade. Então, Bobagem. são aquelas que se autocloram. Eu acho que isso aí está forçando a barra, não é bem assim, não. Tem de tudo. Tem de tudo. Porque o pessoal estava pensando em plantar aqui também uma árvore. Como é que é? Porque eles estavam plantando também uma árvore aqui para poder durar também por várias gerações, né? Não, eles estão plantando também aí, é baobá, né? Vamos ver como é que ele dá aí. Agora o baobá é uma loucura. Sim. Miriam. Entende? Mas baobá é um edifício também. É um edifício. Existem fotos de baobás que dentro do tronco eles instituíram um baixo. Então é chamado baobá. Tem um carvalho de tão grande, e como ele era sagrado, né? Eles usavam na fitolatria, e eles pediram para que aquilo fosse uma capela ali dentro do tronco embaixo. E tem fotos muito interessantes. Não, agora tem uma série. Quem quiser olhar, olha lá no Google. Tem uma série de estradas que passam dentro de um tronco no árvore. Dentro do tronco. Inclusive servia como prisão. Na Austrália tem um baobá que era utilizado para prender os aborígenes, né? Então os colonizadores colocavam ali dentro. A árvore é uma coisa muito séria. Agora, se você faz rapport com ela, ela fica acima dos pares, das coisas parecidas com ela. Ela aumenta tudo, não tem jeito. Então, aí na porta de casa, do lado direito, tem uma graviola selvagem. É aquela que é amarga, difícil, a fruta. Ela dá fruta demais. Agora, se colocar lá, ninguém ligou. Então, eu cheguei lá e comecei a jogar energia nela. De uma hora para outra, ela cresceu demais, já começou a criar problema, foi preciso de cortar, porque estava entrando no telhado, por tudo quanto é lado. Ela está enorme ainda lá. Entende? Agora chegou o início aí do processo aí para chegar o inverno, de uma noite por dia, ela deixou cair as folhas todas. Fez aquele colchão de folha seca no chão, de um dia para outro. Ela é muito estranha, essa árvore. Agora, ela é selvagem. A fruta, ela agora está com fruta lá. Nessa hora está com fruta, outra coisa. Caiu tudo quando tem fruta. Quem é que aguenta? Essa aí é brava. E a graviola. Graviola selvagem. Agora, eu coloquei lá perto, lá tem muita energia onde nós trabalhamos, é perto do meu escritório, da ponta do escritório. Ali, desde que eles fizeram essa casa com escritório, tem muita energia. Foi lá que os caras aqui do CAEC chegaram para mim e falaram assim, nós não entendemos. Tem tanto lugar de sombra para esses operários ficar, quando eles têm folga para conversar, eles vão para ficar lá naquela esquina lá. Por que isso? É uma esquina especial. Isso foi aqui, alguns anos, quando eu estava fazendo a mudança de uma casa para outra lá, aconteceu isso. A turma aqui do CAEC perguntou, como é que é? Eu falei assim, não, é o processo de energia. Agora, lá sempre teve isso. Do outro lado tinha um sapo que aparecia, que ficou lá também. Eu vi uma noite dessas. Você viu? Sim, enorme. Agora, tem um sapo daqui que é meu amigo, mas o mais sério é o do quintal, do lado de lá. Esse do quintal, quando ele dá certo sinal, é meteorológico, ele é batata. E é tudo aquele sapão enorme. É o caruru, aquele grandão, cururu. Sapo cururu. Mas é interessante notar onde as pessoas vão se abrigar, até na sombra, porque tem várias árvores. Onde é que vão se abrigar, né? O Roberto até falou nisso quando ele defendeu o verbete. Ali as pessoas, de uma maneira até inconsciente, se não estão prestando atenção naquilo, elas vão procurar outro. E outra coisa também, as árvores, elas mostram o nível de doação. Tem árvore mais doadora e menos doadora. Por exemplo, as amoreiras que nós temos aqui são das mais doadoras que existem. Qualquer um que for ter contato e fazer pesquisa vai ver isso. Elas são impressionantes em matéria de doação. Agora aqui, para você. Uma árvore tem mental soma? Eles já estão querendo ver se tem paracérebro que está querendo. Dia ela há de ter, porque esse nosso amigo, não esqueça que nós já fomos árvores, né? Talvez não aqui nesse planeta. Todo mundo já foi mas nós já fomos princípio consciencial. Agora tem uns que ainda são, tem alguns que são bem vegetais ainda. Tem. Professor, lendo um livro sobre prana, o mesmo descrevia o exercício de se esfregar os dedos polegares nas palmas das mãos, com o intuito de ativar os palmos chakra ao longo do tempo.
Essa ativação se dá por uma espécie de repercussão de um veículo sobre outro, tal processo é potencializado com EV? Não, aí é o problema de energia. Mas, olha, não tem nada de dedo, não. O negócio é isso aqui, ó. Eu, por exemplo, eu sou capaz de mudar a temperatura fazendo isso, através da energia. Mas aí tem ectoplasmia no meio. Mas não precisa ser dedo aqui, não. É assim, ó. São os dois palmos-chakras. Como a verbetóloga analisa as pesquisas dos cientistas que tentam mostrar que o desmatamento e o superaquecimento por liberação de CO2 é puro alarmismo? Eu, do meu ponto de vista, eu acho isso uma grande irresponsabilidade. Porque quem tem voz na opinião pública tem que cuidar muito bem do que diz. E tem que prestar atenção. Tem toda a razão. É isso porque mesmo. Eles, além de tudo, eles não compreendem o que é um holocarma, eles não compreendem as leis de retribuição e as restaurativas. E um dia acontecerá isso com eles. Quer dizer, um planeta todo tentando se conscientizar nesse sentido. Quer dizer, tem que chegar para contribuir, para melhorar, para ampliar, e não para, às vezes, até chega a ponto de deboche, né? Dizem assim, não, isso aí é gente desesperada, psicossomática, é cochata. Mas não, são cientistas de renome que também dizem o contrário, né? Em Curiosiologia, página 9, não seria interessante mencionar que, na África, a árvore se comunica ao liberar substância tóxica no vento, quando o girafa se alimenta de suas folhas. Outro fato interessante, são as árvores que se deslocam, espécies nativas de mangues. Sim. Aqui na Curiosiologia, eu priorizei questão de altura, área, diâmetro, idade e volume, mais ou menos alguma coisa métrica. Mas, em relação à árvore, são muitas curiosidades. Sabemos que existe uma comunicação química entre os princípios conscienciais, o botânico e o zoológico. Por exemplo, existe uma comunicação química da flor com o beija-flor que vai lá colher seu pólen, com as abelhas. Essa comunicação química, essa exalação de determinada substância química é para se defender, também para atrair polinizadores. Então, a natureza é muito sábia nesse sentido, que ela utiliza esses mecanismos para poder chamar ou rejeitar algum tipo, né, de ser vivo, seja ele animal ou seres humanos. Gente, eu queria que a gente batesse os parabéns aí com muita veemência para uma grande personalidade que está completando os 17 anos hoje. É uma personalidade combativa, de alto nível, que merece muita palmada, que é o George Washington. Parabéns. Diga. Miriam, Nossa. na página 11, você colocou lá no item 14, tatuagem. Queria entender por que você... Tatuagem. Hoje em dia ainda existe, mas era muito comum as pessoas grafarem seus nomes dos seus namorados, namoradas, um coração, uma seta, no tronco das árvores. Não sei se vocês... diz na árvore. Na árvore. Ah, tá. Não sei se vocês... Ainda tem quem faz Ainda isso. tem, né, professor? Banco de praça, etc. Mas na árvore, especificamente, sim. Até tinha uma campanha, houve uma campanha municipal lá em Porto Alegre, que dizia, né, se o namorado gosta tanto da namorada, então assine o livro de casamento e coloque uma aliança no dedo, mas deixe as árvores em paz. Então, é mais ou menos isso que acontece. A pessoa, quando está enamorada, geralmente naquela época, tinha aquele amor romântico, elas tatuavam em tudo que aparecia, né? É nesse sentido aqui, Luísa, a tatuagem. Miriam, na página 6, na 16ª linha do Fatologia, gostaria de saber a árvore e a especulação imobiliária estimulando a terraplanagem.
Hoje em dia temos a ideia da bioarquitetura. Quando se olha um terreno, a pessoa faz ali uma avaliação do patrimônio do verde que tem naquele terreno. Existem arquitetos e incorporadoras que incorporam aquelas árvores, né? Há restaurantes que incorporam árvores. A ideia é essa. As pessoas compravam terreno, a primeira coisa que fazia era limpar tudo, não deixava uma semente, uma grama, absolutamente nada. Quando não é necessário fazer isso, né? Não é necessário deixar a terra exposta. Então, tenha uma visão de convivência com árvores ou algum tipo de arbusto, mesmo que depois vá fazer o paisagismo, mas olhe aquilo ali como alguma coisa que ganhou junto com a compra do terreno, né? Na medida do possível. Então, essa terraplanagem, coloca trator e arrebenta tudo, é uma ideia aí anacrônica. Agora, a outra coisa também que não é muito boa, que são as árvores estéreis, que eles esterilizam as árvores para fazer a decoração e a reurbanização da cidade. Brasília, por exemplo, está cheio de árvores que são estéreis. Elas não dão fruto. Agora, eles esterilizaram as árvores, tem uns processos disso tudo. Isso aí não é coisa boa. Eles esterilizam para não chamar avifauna, para não cair fruto na rua. Não, para não sujar a rua. Para não sujar o passeio. Então, eles procuram só coisas que não dê muito trabalho, nem precisa do povo estar limpando. Isso é um erro. Mas é uma falta de inteligência evolutiva, porque a árvore... falta de botanicologia, não entendo nada de botânica. Botanicofilia, porque a árvore ela está ali, ela não precisa passear com ela como cachorro, não precisa comprar ração, não precisa fazer nada. Ela está ali parada e ela... E outra coisa, eles atiram a pedra nela, ela solta a fruta e não reclama. A mangueira é assim. Agora, a pessoa prejudica a árvore, ela dá o fruto e não fala nada. Não manda conta depois, não tem nada. Quer dizer, ela está... A árvore é das maiores benfeitoras da terra. Pois é. E eu acho que o irônico dessa situação, professor, é que hoje em dia eles estão tentando fazer árvores sintéticas artificiais, que custam energia. Uma árvore high-tech, como querem colocar lá perto da China, custa $45 mil. E, mesmo assim, ela demanda custo de energia. Quer dizer, eles abatem a árvore que gratuitamente fornece o serviço e tem toda uma tecnologia atrás de uma árvore sintética para sequestrar o carbono que eles deixaram que fosse para a atmosfera porque retiraram florestas. Então, é uma lógica completamente ilógica, né? É alguma coisa de uma incoerência total. Além do que, uma árvore sintética, ela não chama avifauna, né? Ela não produz frutos e ela não faz todos os serviços. Ela uma das coisas que, para mim, são melancólicas, são esses lugares que você entra assim no corredor do edifício, está cheio de folhagem toda. Você vai olhar, é tudo artificial. Isso me dá uma pena. Aquilo parecia que você entrou no cemitério. Exatamente. Eu não acho isso. São naturais, pela pouca luz, elas estão empoeiradas, elas estão quase que secas. Não, tudo parece cadáver. Tristes e quase mortas. Agora, essas artificiais parecem cadáver. E hoje eles requintam para fazer árvores e folhagem muito sofisticada. Sim, a gente tem que pegar para saber se realmente é artificial, né? O aspecto ornamental. Agora é o cemitério dentro de casa. Miriam, aqui. Na dinâmica de domingo de manhã, despertologia, nós estávamos justamente estudando a fitoconviviologia. A Marina, eu vi que está aqui, a gente estava conversando a respeito da importância da percepção da energia mais sutil, que é a energia do vegetal, da planta e da árvore, e do quanto isto qualifica a consciência em termos de leitura energética. O que você acha disso? Você nota essas diferenças? Eu acho isso importante. A gente busca a sensibilidade em relação às energias
imanentes, as fitoenergias, as zooenergias. O professor Val estava falando da telepatia com gatinha, né, principalmente filhote e fêmea. Então, esse vínculo com a fitoenergia é também uma outra face desse processo para que a gente possa afinar um pouco a nossa percepção. Uhum. O que eu noto é que nós estamos também nos desensibilizando. As coisas já não nos chamam tanto atenção, mesmo que a nossa sobrevivência dependa delas. Sim. Então, é uma questão muito séria essa. Um dia nós vivíamos em cima das árvores, hoje nós descemos. E qualquer hora não existirão mais. Então, o que é crasso, o que é materiológico, o que é material, o que é concreto, não nos chama atenção. Quiçá energias sutis, energias de amparadores extremamente evoluídos. Veja que essa pegada, eu estava pensando hoje de manhã, que o serenão, ele não deixa pegada nenhuma, porque a energia dele é praticamente imanente, não é, professor? Então, ele teve que fazer toda uma caminhada para que a própria energia de consciencial, humana, etc., se tornasse novamente imanente. Nós, hoje, estamos tentando nos conscientizar sobre a nossa pegada ecológica no planeta. Uhum. Mas nós deixamos o lixo na rua, nós deixamos coisas mais materiais. Imagina as nossas energias, né? Sim. Qual é o rastro energético que nós deixaremos? Até que a gente seja capaz de estar do lado de uma árvore e ter a mesma energia imanente com ela, sem interferir. E que a nossa presença, a nossa força presencial, a nossa energia, não murche planta nenhuma, nem assuste consciência nenhuma. Sim. Esse nosso senso de universalismo, ele começa, e ele tem que ser exercitado, também nessas práticas de acoplamento com esses tipos de energia, tanto fitoenergia quanto zooenergia. Uhum. Então, nós não estamos olhando princípios conscienciais como o menor, a situação a menor. Nós temos que olhar como oportunidades dos compassageiros evolutivos, né, que estão conosco, nos oferecerem laboratórios e a gente também poder assisti-los e preservar esse espaço evolutivo, porque não existirá PROEX se não existir um espaço evolutivo. Na verdade, a ideia é que nós estamos dando um tiro no pé e que não sejamos nós, não é, que trabalhamos com paradigma, que trabalhamos com assistência, que trabalhamos com extrafísico, que tentamos sofisticar as nossas energias o máximo possível através da ortopensenidade, que a gente persegue isso aí, que nós também sejamos, como qualquer pessoa, insensível a esse tipo de princípio consciencial. Miriam. Então, esse é um dos motivos pelos quais eu, sempre que posso, eu estou pesquisando sobre os princípios conscienciais. Hoje eu disse, o primeiro verbete que eu defendi foi o animal. Hoje eu mudei para a árvore e o próximo já é o animal de novo. Mas, com certeza, quando eu faço esse tipo de pesquisa, eu não estou abrindo mão da minha intraconsciencialidade, nem me deixando de fora, muito pelo contrário. Sim. É uma questão, como diz aqui o verbete do professor Valdo, hoje, sobre compreensiologia, é uma questão de autopesquisa. Quais são os rastros que eu deixei e quais são os rastros que eu estou tentando equilibrar hoje? Porque, desde o tempo que a gente estava em cima da árvore, quanto tipo quantas ações nós fizemos por total ignorância, né? Então, hoje que a gente tem um pouco mais de discernimento, um pouco mais de percussiência, a gente também tem que se sensibilizar para esses princípios conscienciais, né, que também não tem voz. Miriam, até colocar... Só um detalhezinho, Adélia, justamente, só para fechar o que ela falou, a questão do verbete, que eu achei bastante sincrônico, a compreensiologia. Se o senhor pudesse, professor Valdo, só dar uma qualificada para nós, aqui eu achei interessante a primeira, a segunda e a terceira fase na... Eu só queria complementar a pergunta do professor Valdo nesse sentido, que parece, muitas vezes, que a gente está na terceira fase, mas em alguns momentos nós podemos estar na segunda ou, quiçá, na primeira fase
de compreensão de algumas coisas. A ideia está aí. Vocês agora se habilitem. Vamos ver o que dá. Não é isso? Era justamente por isso. Até nesse contexto ambiental que a Miriam está colocando aí, né? Muita gente sabe, entende, mas não investiga, aprofunda, vivencia a própria relação com a árvore, com a fitoectoplasmia e a natureza em si. Né? Esse é o caminho. Isso bate também com as miudências, os detalhes. Aqui, né? Tem uma experiência que eu gostaria de colocar e acredito que ajude na retrocognição. Da grande região de Torres, nós implantamos um projeto há 4 anos, que quando nasce uma criança, os pais recebem a muda de uma árvore nativa. E essa criança, à medida que ela vai crescendo, ela mesma vai acompanhando a árvore. Então, nós já temos fotos de crianças com a árvore com 4 anos. Então, a criança, ela começa a sentir e perceber que a árvore cresce. E ela também cresce. Então, é feito um trabalho todo de conscientização ambiental em torno desse trabalho. E na região nasce, em média, no hospital ali de Torres, 80 crianças por mês. Então, multiplicando isso, nós já estamos percebendo que, lentamente, as próprias famílias estão começando a tomar outra consciência a respeito da questão da preservação ambiental. De tal forma que eles estão repudiando certos responsáveis do município que destroem árvores porque impede de que eles possam ver o mar. Então, eu tenho uma pergunta, isso realmente é produtivo? É muito inteligente. Pelo seguinte, o processo de filho é uma das coisas mais sensíveis que tem. Olha os filmes americanos, só falam em filhos. Só filho o tempo todo. É família, filhos, é aquele negócio. Isso dá muito ibope. E a gente tem que ver os filmes americanos, porque são os judeus que fazem isso para ganhar dinheiro. Então, aquilo que vende muito tem nos filmes. Filho é uma das coisas que vende muito. Agora, o que se passa? Na questão de filhos, é onde eles preservam muito. Essa união com a árvore é o máximo, é muito inteligente isso aí. Já tem lugar que eu já estava fazendo isso há algum tempo. E a segunda questão que eu quero colocar é a seguinte. Nós ganhamos de presente um angico nos fundos da nossa casa, do nosso terreno. Existe um projeto de conjunto dos condomínios, da gente tentar plantar árvores nativas, como isso existe, nós estamos agora, recebemos várias árvores de presente, mudas de árvores, e nós gostaríamos de saber se existe algo assim da comunidade conscienciológica, ou cada um planta a revelia, o que acha bom. Vale a pena, né? Quanto mais árvore, melhor. Né? Pois é. E eu acho que isso também tem que ver a convenção do condomínio, não é? Logo no início aqui do CAEC, todo mundo comprava árvores. Adotava uma árvore. Tem muitas que estão aí, eles adotaram as árvores, tudo, né? Quantas árvores já estão aí? Tem algumas enormes atualmente. Exatamente. Agora, nessa linha do projeto... Miriam, na página 6 ali... Só um minutinho, porque eu acho que está no eixo da fala dela. Nessa linha de projeto, nós hoje retomamos uma negociação com a empresa, uma instituição que nos procurou, chamada Educare, um projeto que ela está pedindo a parceria com a comunidade aqui, chamado Projeto Jovens Jardineiros. Então, eles têm um trabalho, eles vão desenvolver uma atividade com 21 jovens de 17 e 18 anos, de 8ª série a 3º colegial, jovens de baixa renda, por 1 ano. Eles vão estar fazendo um trabalho. Nesse período, nós estamos em tratativas, porque eles querem unir um pouco da parte mental somática. Esses jovens, nós vamos fazer uma parceria com essa instituição, ela quer usar a holoteca e quer usar o espaço verde da comunidade aqui. Então, estarão trazendo jovens 2 vezes por mês ou mais, dependendo do que nós fecharmos até o final da semana, para eles vivenciarem a realidade aqui, de ajudar a organizar orquídeas, organizar o plantio e ter a parte de cosmograma, debates, estudo na linha ambiental.
Então, estou trazendo isso pela sincronicidade de hoje, está retomando esse projeto, e para que todos tenham conhecimento, quem tiver afinidade, nos procure para contribuir no momento de receber esses alunos e acompanhá-los. Na primeira linha da fatologia, a onomástica dos judeus convertidos, não sei se já falou. Sim, quando os judeus estavam na Espanha e os reis católicos expulsaram esses judeus, eles foram para Portugal, e lá foi determinado que então eles trocassem o sobrenome, né? Então eles escolheram sobrenomes de árvores e de animais. Então, por exemplo, Oliveira, Carvalho, Pereira. Então é uma onomástica que representa árvores, mas que atrás disso aí tem todo um processo de etnia, né? Miriam. Agora, direto ou indireto. Eu sou Vieira. Vieira também. Eu sou Oliveira. Pois é. Miriam. Diga. No detalhismo. Sim. No detalhismo, na página teriologia. Eu queria entender melhor o que é a teoria da panspermia. A teoria da panspermia, ela foi proposta no V século antes da Era Comum por Anaxágoras. E o que ela dizia? Ela dizia que esses micro-organismos geradores da vida, eles tinham vindo de meteoritos no espaço. Então, naquela época, essa consciência, ela já tinha essa ideia, né? Ele lançou essa teoria. Essa ideia depois foi abandonada e foi retomada há uns 10 ou 15 anos atrás por alguns cientistas que estavam pesquisando a exobiologia, que é possível, sim, que micro-organismos viessem aqui para a Terra, não é? Dando início ao processo da vida na Terra. Mas, mesmo assim, ainda tem alguma polêmica em relação a isso. Mas é uma teoria que, com o passar dos anos, ela volta sempre, né? E eles ainda estão estudando. Olha, seu verbete está ótimo. Eu ia até falar sobre um assunto, não falei, porque não foi possível. Agora, eu quero que vocês prestem atenção numa coisa. O nome dela é professora Miriam. Então, eu espero miríades de novos verbetes. Miríades, sim. Tá certo? Miríades. Muitas graças. Obrigada. Nosso comercial, por favor. Obrigado. Hoje tivemos 59 assinaturas no livro de presença, 22 perguntas presenciais e 14 perguntas online. Temos hoje os recados da Marilene sobre o curso Tenepsografia, a Sandra sobre o curso Fundamentos da Conviviologia e o Igor sobre o curso AMI. Agora com vocês, Eliana, sobre o programa Amigos. Neste domingo, nós teremos o sorteio mensal do programa Amigos. E nós temos 2 prêmios muito interessantes. Um deles é um livro da Conscienciologia e o outro é uma vaga no curso Proexis Ginossomática, que acontece em 4 e 5 de agosto. Amigos homens também vão concorrer, não só mulheres. Então, você que está querendo se tornar amigo, aproveite, se torne essa semana ainda e já concorra a estes prêmios. E os mais de 40 amigos que tiveram assinatura vencida durante o mês de junho, a gente pede para aqueles que ainda não renovaram, se possível, renovem a sua assinatura, porque é muito importante para a saúde financeira do programa Amigos e da produção da enciclopédia. Então, muito obrigada. Olá, boa tarde. A CIP e o CAEC convidam você para o curso Tenepsograma, Inventário da Teneps, que será ministrado pelo professor Mário Oliveira nesse próximo final de semana, dia 30 de junho e 1º de julho. O curso é sem pré-requisitos e é para tenepsistas e pessoas interessadas no tema Teneps. Entre as atividades, teremos o questionário com 100 perguntas sobre a Teneps, 2 campos de Teneps, inicial e avançada, e debates sobre interassistência parapsíquica. O curso inicia no sábado, às 15 horas. Esperamos vocês. Obrigada.
Boa tarde a todos. O Colégio Invisível da Conviviologia e o CAEC convidam para o curso Fundamentos da Conviviologia. Então, quem gostou da tertúlia de hoje sobre fitoconvivialidade ou fitoconviviologia, nós vamos ter também no curso, que ocorrerá dos dias 24, 25 e 26 de agosto, aqui no CAEC, nós teremos uma aula especial falando sobre isso. O professor Roberto Leimen irá falar sobre a fitoconvivialidade e o professor Roberto Kunz irá falar sobre a zooconvivialidade. Além dessas, teríamos outras aulas também relacionadas à conviviologia. Então, quem tiver interesse, pode fazer suas inscrições no CAEC, pelo telefone 45 35 25 2652 ou pelo e-mail caec@caec.org. Obrigada. Boa tarde a todos. A gente está aqui para divulgar uma atividade de campo do IIPC, é o curso AMI, Autopesquisa Multidimensional Interassistencial, que vai ocorrer em Belo Horizonte de 20 a 22 de julho, mês próximo. É um curso de 3 dias, começando na sexta, terminando no domingo, onde nós temos uma verdadeira maratona energética, onde a pessoa interessada vai poder ampliar a sua autopesquisa com as energias, com o parapsiquismo interassistencial, abordando 3 temáticas de modo mais aprofundado, que é a programação existencial, as bioenergias e os amparadores. Além disso, nós temos campos bioenergéticos no sábado e no domingo, com aplicação de arco voltaico crânio-chacral, pelo professor Epicon, no caso, o professor Federico Ganem. Então, se a pessoa realmente quer passar um fim de semana onde ela é mais assistente, menos assistido, é a atividade ideal. Para os interessados, o telefone do Centro Educacional do IPC de Belo Horizonte é 031 3222 0056, repetindo, 031 3222 0056. Agradecemos ao interesse de todos. Obrigado. Para amanhã teremos o verbete Anestesia Midiática. A especialidade é Psicossomatologia, de autoria da professora Adriana Lopes. Obrigado pela sua presença e até amanhã.